Graça e paz, irmãos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que bom que você está aqui nessa noite, para que juntos possamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus, a palavra que, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 3, verso 16, descreve que toda a escritura é útil para o ensino, correção, educação e justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, e que assim seja a palavra de Deus nessa noite, que ela tenha esse poder para nos ensinar, para nos educar, exortar, que a palavra de Deus nessa noite, ela seja a boa semente plantada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra dessa noite, ela tem o título Chamados para frutificar e não apenas florescer. Chamados para frutificar e não apenas florescer. Quando eu falo sobre frutificar, florescer, eu me recordo de uma grande árvore frondosa. Essa semana eu estava fazendo caminhada com Daniela à noite e nós passamos em frente uma grande árvore, uma mangueira, e ela estava muito florida. Eu falei assim: nó, Dani, que tanto de flor que essa árvore já tem. Eu nem me atinei que já era tempo das árvores darem as flores. E normalmente quem na sua casa tem uma árvore desse tipo, que dá muitos frutos, quando começam a ver as flores, cresce no coração o quê? Uma grande expectativa. Porque vem as flores caem, aí começa a dar os pequenos frutinhos, e com alguns meses a árvore vai produzir muitos frutos. Essa é a expectativa. E assim também é em nossa vida. Nós criamos expectativas em muitas coisas. Se você, por exemplo, fez uma entrevista em um trabalho, você cria no seu coração uma grande expectativa de que em alguns dias o resultado é que você vai ser contratado. Ou quem faz o concurso, ou outras coisas de outras naturezas. Mas, pois bem, então a árvore, voltando aqui, está florida, cresce a expectativa, porém passa alguns meses e chega o tempo de colher os frutos. Só que ao colher os frutos, você percebe que os frutos estão podres, os frutos estão cheios de bichos, alguns frutos estão murchos, ou talvez nem deu. Então, a expectativa passa para aquele momento para uma grande decepção. Decepção porque você esperou muito. Puxa, vai dar muitos frutos a minha árvore, meu pé de manga. Mas aí quando você vai colher, você percebe que está tudo ruim, que está tudo podre. Vem no coração a grande decepção. E o Deus não nos chamou, meus irmãos, apenas para sermos ou termos uma aparência de espiritual. Deus não nos chamou apenas para termos aparência de flores, mas Deus chamou a cada um de nós para produzirmos frutos reais e visíveis, para que venham glorificar o reino de Deus. Deus não nos chamou simplesmente para vir ao culto, sentar no banco, ouvir uma mensagem e outra mensagem e mais outra mensagem,
engordarmos espiritualmente e pronto, não. Mas Deus chamou a cada um de nós, chamou a Igreja Batista Vereda para ser uma igreja de discípulos. E uma igreja de discípulos que gerem frutos. Porque também há discípulos que não geram frutos. Há discípulos que são infrutíferos. Mas o propósito de Deus é que cada um de nós venha gerar frutos para o reino de Deus. Certa vez Jesus, ele estava saindo de Betânia para Jerusalém, e Jesus teve fome, e isso está lá em Mateus 21, versos 18 e 19. E Jesus, ele avista uma figueira. Então Jesus vai até aquela figueira procurar frutos, porque ela estava vistosa, estava bonita, tinha folhas, mas ainda não era tempo de frutos. Então Jesus procura os frutos e não encontra nada. Então, o texto bíblico diz que Jesus amaldiçoa aquela figueira. E imediatamente aquela figueira, ela se secou. A figueira aparentemente parecia que tinha frutos, mas ela estava totalmente estéril, não tinha nada. Aquela figueira representava a religiosidade de Israel, representava os sacerdotes, representava aqueles homens que arrogavam conhecer a Deus, ser servos de Deus, arrogavam possuir uma fé, flores, mas não tinham frutos, porque em vez de trazer as pessoas para próximo de Deus, distanciavam todas aquelas pessoas. E assim é a igreja do Senhor, de uma forma geral. Há muitos lugares que você olha e diz: meu Deus, aqui é um lugar frutífero, aqui pela aparência, é um lugar que gera muitos frutos, aqui há um louvor perfeito, aqui há uma palavra sensacional, aqui eu estou vendo pessoas que pela aparência são homens e mulheres de Deus, que aparentemente produzem muitos frutos, mas muitas vezes é como está escrito lá na carta de Sardes, do Apocalipse: tem aparência de que vive, mas está morto. Vai se procurar frutos, mas os frutos são podres. A pessoa olha e vê: meu Deus, pastor Cláudio é um pastor, olha, deve ter uma intimidade com Deus, deve ser assim, assado, tal. E aí de repente vai olhar a vida dele no dia a dia, e aí é um fruto podre, porque o testemunho é totalmente diferente daquilo que ele diz, que eu digo como exemplo. Então, o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado para uma obra maior. O Senhor Jesus, Ele tem nos chamado para viver um novo tempo. E como você sabe, nós temos vivendo o tempo especial em Igreja Batista Vereda. Nós estamos caminhando dentro do discipulado, estamos aí dando os passos para que a Igreja Vereda seja realmente uma igreja de discípulos e que gerem discípulos e outros discípulos, gerando mais e mais discípulos para o reino de Deus. Não discípulos do pastor Cláudio, do pastor Cupertino, do pastor Carlos, do pastor Jaime, mas discípulos de Cristo Jesus. Discípulos para o reino. Quando Jesus, Ele escolhe homens para ser os seus discípulos, Jesus, Ele não escolheu doutores.
Jesus não escolheu homens capacitados. Jesus não escolheu homens do alto escalão da religiosidade judaica, mas Jesus escolheu simples homens, pescadores em sua maioria, homens que entendiam tudo a respeito de pesca, que sabiam o local certo do mar onde pescar, que sabiam o melhor dia, o melhor horário, qual o melhor tempo para se coletar a maior quantidade de peixes, mas eram homens que não sabiam nada a respeito de pescar outros homens. Então Jesus escolhe os seus 12, e Jesus então começa a ensiná-los, a discipulá-los. Jesus caminha com aqueles homens todos os dias. Aonde Jesus ia, os seus 12 iam com ele. Jesus ensinava a todo momento. Jesus falava, Jesus acompanhava. Jesus estava ali preparando aqueles homens para um projeto maior, para um plano maior, para que aqueles homens, eles fossem as sementes que no tempo vindouro geraria muitos e muitos frutos para o reino. Jesus morre. Ele foi assunto aos céus, enviou o seu Espírito, que habitou sobre os seus servos. E se hoje eu e você, nós estamos aqui, nós somos frutos de um projeto que o Senhor iniciou lá atrás. Nós somos frutos daquilo que Jesus começou com 12. Ah, pastor, mas eu não sei muito esse negócio de discipular, ser discípulo, de evangelizar, de falar de Jesus, eu não tenho capacidade. Olha, Deus capacita a quem Ele escolhe. Aquele que Deus levanta, Deus, Ele capacita. E eu te digo que para você ser um discípulo do Senhor, que para ser um servo, que para frutificar, você não depende de título de pastor, de obreiro, de levita, de líder, mas o que você precisa é ter um coração de servo, um coração que almeja, que anseia ter frutos dignos de arrependimento para o reino de Deus. É isso que nós precisamos. Se nessa noite, você que está aqui, e você diz assim consigo mesmo: puxa vida, eu quero ser um discípulo, e além de ser um discípulo, eu quero ser alguém que dá muitos frutos no reino de Deus. Eu quero ser essa pessoa. Então, se você é essa pessoa, amém. Glória a Deus. Nós vamos caminhar mais um pouco aqui dentro desta palavra. Mas eu optei por ser alguém que quer ser um discípulo de Jesus. Por alguém que quer frutificar. Por alguém que quer dar muitos frutos na obra de Deus. Mas como que eu faço? Por onde eu começo? Quais são os caminhos que eu tenho que andar para ser um discípulo do Senhor e alguém que gere frutos para o reino de Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender é que para eu ser um discípulo e dar frutos, eu tenho que saber o significado de ser um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo não é simplesmente você sair da sua casa, pegar a sua Bíblia, vir para o culto, sentar no banco, ouvir louvores que tocam a alma, que chegam ao trono da glória, ouvir mais uma mensagem, ir para a sua casa,
vir na quarta, vir na sexta, vir na EBC, simplesmente comparecer e pronto. Ser discípulo não é apenas fazer estas coisas, mas ser discípulo significa muito mais do que apenas acreditar. Ser discípulo de Jesus é viver como Ele viveu, é andar nos passos de Jesus e seus ensinos como seu imitador. Ser discípulo de Jesus é aquele que está a todo momento atento aos ensinos do Mestre. Quando uma pessoa, por exemplo, ela começa no curso técnico, tipo do Senai, e ali está o instrutor. O instrutor está ensinando e normalmente quando o instrutor está ensinando, em cima dele fica todos aqueles jovens, porque eles estão querendo aprender, eles não querem perder nada, eles querem pegar tudo, eles querem fazer igual aquele instrutor, o mestre está fazendo. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem no seu coração o desejo, a vontade de fazer aquilo que seu mestre faz. Aquele que é discípulo de Jesus tem na sua mente o ideal de crescer junto com o seu mestre. Então, ser discípulo de Jesus significa viver como ele viveu, caminhar nos passos de Jesus e seus ensinos sendo seu imitador. Efésios 5:1 diz: sede, pois, meus imitadores, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Jesus, ele precisa ser a minha inspiração. Jesus, ele precisa ser o meu alvo. Se eu quero ser um discípulo de Jesus e dar frutos no reino, o primeiro passo é eu entender o que é ser o discípulo. Não é apenas dizer, eu sou da Igreja Batista Vereda, e tenho orgulho de ser desta casa de oração, deste lugar. É muito mais profundo do que isso. É você entender quem é Jesus. É nós entendermos que precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus. É nós entendermos que precisamos obedecer à voz do Mestre. O discípulo obedece à voz do Mestre. O discípulo não anda em rebeldia para com o seu mestre. Aquele que diz que é discípulo, mas vive em rebeldia, não é um discípulo. Pode estar seguindo, pode estar acompanhando, mas não é discípulo. Por isso, nós temos que entender o primeiro ponto, o que é ser um discípulo de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Nós somos discípulos, glória a Deus. E se somos discípulos, nós temos que viver como ele viveu, caminhar nos passos do Mestre e dos seus ensinos, sendo seu imitador. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que precisamos entender que para nós, sermos um discípulo e que dê frutos para o reino, precisamos estar enxertados, ligados à figueira. Evangelho de João, capítulo de número 15, no verso 5. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Para que eu possa ser um discípulo e dê frutos, eu preciso estar enxertado na figueira, preciso estar ligado à figueira.
E o texto diz: eu sou a videira, vocês, nós, a Igreja Batista Vereda, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Para que eu possa ser um discípulo, dar frutos, eu tenho que estar ligado em Cristo. Não há como eu fazer o trabalho de Deus, a obra de Deus, caminhar dentro do plano de Deus, sem estar ligado na figueira. Porque a obra de Deus não é uma obra humana. A obra de Deus é uma obra espiritual. Nós lidamos com o mundo espiritual. Quando você ora por alguém, quando você intercede por uma alma, quando você clama por uma vida, por uma família, você automaticamente está se colocando entre a pessoa e o inimigo. Você está se colocando na brecha. E para que nós estejamos na brecha em oração por outras pessoas, não é apenas com a força do seu braço, pela sua inteligência, pelo seu intelecto, mas é pela graça de Deus. E precisamos dessa forma, meus queridos, minhas queridas, estar enxertados, ligados na videira verdadeira que é Jesus. Por isso que tem muitas pessoas que caminham um tempo, 2 tempos, e depois somem. Porque achou bonito, vou na igreja, vou caminhar, já estou na igreja, mas muitas vezes o coração ainda não se converteu, ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus, ainda não compreendeu o chamado de Deus. E aí quando a luta vem, quando a dificuldade vem, a primeira brisa vem, a pessoa não consegue suportar, porque ainda não está ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Talvez está ali, olha, pertinho de Jesus, mas ainda não está ligado, não está junto, apenas está perto. Se você, por exemplo, estiver em algum lugar e vem um vento muito forte, vamos fazer uma conjectura que vem um vento muito forte, e você está do lado de uma árvore, de um poste, se você não se segurar, você acaba voando. Você pode estar perto do poste, junto de uma árvore, mas se você não se segurar, você voa. E é assim com a gente. Muitas pessoas têm voado, porque elas estão, às vezes, vindo à igreja, dentro da igreja, mas ainda não se seguraram a videira verdadeira. E para que o discípulo, ele venha dar frutos para o reino, visíveis e reais, ele tem que estar enxertado. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados e edificados. É isso, irmãos. Nós queremos gerar frutos no reino, glória a Deus. Queremos ser discípulos do Senhor, glória a Deus. Mas eu preciso estar enxertado na videira. Preciso estar conectado ao Senhor.
Não tem jeito de caminharmos com o Senhor se não houver essa conexão. E é isso que Jesus deseja e almeja, que nós, como servos, nos rendamos aos seus pés. Que Jesus, Ele venha a ser o soberano de nossa vida, o único Deus de nossa vida e mais ninguém. Que Ele seja o primeiro em nosso coração. Que Ele esteja no lugar mais alto do nosso coração, mais profundo do nosso coração. Porque somente assim é que um discípulo, ele vai gerar frutos. Porque quando estamos enxertados e o Senhor está no nosso coração, o coração do homem, da mulher de Deus, do jovem de Deus, ele queima. Ele queima por querer ver outras pessoas também conhecendo a Deus. Ele queima porque ele também vê outras pessoas se achegando aos pés do Senhor e dizendo: Jesus, eis-me aqui, eu tinha uma vida assim, uma vida assado, mas a partir de agora eu me entrego ao Senhor. Isso é um prazer para nós, que somos servos de Deus. Nós temos esse prazer de ver outras pessoas se entregando a Jesus. Quando estamos conectados, como eu disse, o coração queima. O desejo por estar diante do Senhor é grande. Eu sei que tem dias, irmãos, que a gente vem para a igreja meio arrastado. Que a gente vem para a igreja, às vezes, meio cabisbaixo. Tem dias que dá vontade de ficar em casa. Dá vontade de ficar deitado, descansando. Mas aí você vem. Talvez foi com você assim hoje. Talvez você hoje falou assim: puxa vida, estou tão cansado hoje. Vou ficar em casa. Vou assistir um joguinho de futebol agora de tarde. Vou ver o meu galão, o meu cabuloso jogar. Mas aí de repente, não, eu vou para a igreja. Porque eu preciso ter nutrientes espirituais. Aí você veio, você participou de um louvor maravilhoso, e agora está ouvindo a palavra de Deus, que está fortalecendo a sua alma. E você está ouvindo que, para você ser um discípulo, e que gere frutos para o reino, você precisa estar conectado e enxertado no reino do Senhor, na videira verdadeira. Glória a Deus por isso. Um outro ponto que precisamos entender é que para eu ser um discípulo e que dê frutos, tenho que ir mais além do que estar ligado à videira verdadeira. Eu necessito permanecer. Bacana, você veio, você agora está ligado, conectou a videira. Só que no processo da caminhada, muitas coisas acontecem na nossa vida. Quantas dificuldades, quantos desertos, quantas lutas interiores, quantos problemas familiares, quantos problemas financeiros, quantos problemas de saúde, quantos problemas, até mesmo às vezes dentro da igreja, nós já não passamos. Quantas e quantas vezes alguma injustiça aconteceu em nossa vida e titubeamos. Quantas pessoas que um dia passaram por essa igreja ou outra igreja, de uma forma geral, porque estavam ligadas em Cristo, mas porque não cultivaram a fé, a vivência com o Senhor, elas não permaneceram. Elas começaram a titubear. Elas começaram a ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, e muitas vezes entrava aqui e saía aqui.
pegava o alimento espiritual e não tirava dele os nutrientes para a nossa alma. Aquele que quer ser um discípulo de Jesus e dar muitos frutos, não apenas estar ligado à figueira é necessário, mas ele precisa permanecer em todo o tempo à figueira. Nós precisamos que as nossas raízes, elas sejam profundas no Senhor. E as nossas raízes, elas serão profundas quando tivermos ações espirituais em nossas vidas. E essas ações passam a permanecer na palavra, que é a nossa base, a nossa estrutura. Isso aqui não tem que ficar lá na estante, aberto no Salmo 91, no Salmo 23, enfeitando a casa, não. Isso aqui é para nós lermos, é para nós estudarmos, é para nós degustarmos a palavra de Deus. Lá em Mateus diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós permanecemos no Senhor quando, primeiro, nós temos a palavra como base, como estrutura. É nos princípios. Nós permanecemos no Senhor quando nós temos uma vida de oração, dependência. Orar é nós sermos dependentes de Cristo. Aquele que permanece é alguém que tem uma vida de oração. É alguém que está em todo o tempo inserido na palavra. Aquele que permanece é alguém que vive na comunhão com o Espírito Santo. É um fortalecimento espiritual. Lá em Salmos 25:14, o texto diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E quando nós temos a presença de Deus, aleluia, quando nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, nós permanecemos diante de todas as dificuldades, meus irmãos. Eu digo para você que não é fácil para ninguém. A vida cristã não é fácil para ninguém. É muita luta, sim. Tem gente que fala assim, poxa, quando eu era do mundão lá fora, parece, entre aspas, né, que tudo era mais fácil. Eu sempre tinha dinheiro no bolso. Tinha problema, mas parece que era menos. Só foi eu entrar para a igreja, começar a caminhar, que as coisas dificultaram tudo. Parece que tudo duplicou, os problemas, as lutas, as dificuldades, problema com o filho, casamento, trabalho, saúde. Mas quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, tudo isso pode vir. Mas tem de bom ânimo. A Escritura diz, no mundo tereis o quê? Mas tende, porque eu venci o mundo. Nós precisamos, além de estar enxertados, ligados à figueira, ir além, que é o permanecer. Sabe, irmãos, e aqui há uma observação no permanecer. Porque é possível estar ligado à figueira e ser cortado. É possível estar ligado à figueira e mesmo assim ser cortado. Porque muitas vezes aquele que está ligado à figueira não está em sintonia com o Pai.
Aquele que muitas vezes está ligado à figueira, não está caminhando dentro da fé que tem que caminhar. Não está sendo um discípulo autêntico. Lá em João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim, ou seja, está ligado, está em Cristo, todo ramo que estando em mim, aí o texto continua, não der frutos, ele o quê? Corta, ele tira. Mas Deus, ele é tão misericordioso, Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que ele dá tempo para que aqueles que estão ligados à videira, mas que estão caminhando mais ou menos, que não estão firmes, que não estão permanecendo como deveriam, o Senhor ainda dá uma oportunidade para o conserto. O Senhor não chega e pum, poda de uma vez. Ele dá chances, ele dá oportunidades. Todo aquele que estando em mim não der frutos, ele o corta. Mas essa frase, esse versículo, não der frutos, ele o corta, não é algo imediato. Porque o Senhor, em sua grande misericórdia e bondade, ele dá tempo para que as pessoas elas se arrependam. Ele dá tempo para que as pessoas elas mudem. Dê tempo para que as pessoas se transformem e se cheguem diante do Senhor e digam: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Até hoje minha vida era assim, assado, mas eu quero mudar. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero permanecer. De fato, eu quero estar enxertado na figueira. De fato, eu quero estar junto com o Senhor. De fato, eu quero permanecer no Senhor. Então nós precisamos permanecer. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos estar enxertados. Glória a Deus. Eu preciso entender o que é ser um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Mas se a nossa vida está meio assim, meio assado, se nós estamos percebendo que o negócio está meio complicado, estou querendo sair, querendo voltar, estou meio assim, estou meio acolá, é o momento de nós abrirmos a nossa visão espiritual e entender que Jesus tem um grande projeto na sua vida como discípulo dele. Como discípulo dele. Um outro ponto que eu quero destacar é que para eu ser um discípulo e ter frutos, eu tenho que permitir que Cristo me molde segundo a sua vontade. Você e eu não vamos ser um discípulo de acordo com o que eu quero. Vou ser um discípulo do meu jeito, eu vou andar do meu jeito, eu estou aqui na igreja, eu vou ser um discípulo assim, não vou ouvir ninguém, não vou obedecer a ninguém, eu sou o discípulo tal. Mas vai ser um discípulo estéril. Vai ser como aquela árvore frondosa, bonita, que vai transparecer, uma árvore que lá na frente vai dar frutos, mas serão frutos podres. Nós precisamos permitir que Cristo tenha o controle da nossa vida. É abrir mão das nossas vontades para que a vontade do Pai ela seja refletida sobre mim. Pois senão, como eu posso ser um discípulo que frutifica? Porque senão, como eu posso fazer outros discípulos? Nós precisamos permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida. Porque o discípulo é aquele que ouve o seu mestre. O discípulo é aquele que tem prazer em obedecer ao seu mestre. O discípulo é aquele que tem
nos seus ouvidos a sensibilidade de ouvir o que o Espírito diz. E por não ouvirmos a voz do Espírito, muitas vezes fazemos da nossa vida uma vida estéril nos frutos. Lá em Hebreus 12, 10, 11 diz o seguinte: Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas produz fruto de justiça. Muitas vezes não queremos permitir que o Senhor nos discipline, porque a disciplina de Deus, a correção de Deus, ela dói. A correção de Deus vai nos propor abrir mão de muitas coisas. A correção de Deus vai nos levar para um caminho que muitas vezes a carne não quer ir, mas é para onde o nosso espírito tem que caminhar. A correção de Deus vai nos levar a experiências tremendas com o Senhor. Às vezes, num primeiro momento, você pode dizer: mas Deus, eu gosto tanto de fazer isso, fazer aquilo, mas Deus, viver dessa forma é difícil para mim. Mas permita ser moldado pelo Espírito Santo. Jesus pegou os seus 12, homens que eram pescadores de peixes, mas eles permitiram ser moldados pelo Senhor. Eles foram como o vaso na mão do oleiro. Jesus transformou aqueles homens, muitas vezes que não tinham tanta sabedoria, conhecimento, mas o Senhor transformou aqueles homens em grandes homens que alcançaram almas para o reino. Aqueles homens configuraram entre os heróis da fé. Aqueles homens levaram a sua experiência, levaram o seu motivo de ser discípulos e frutificadores ao extremo, ao ponto de dar as suas próprias vidas pela causa do reino. Porque eles se permitiram ser moldados pelo próprio Deus. Se aqueles homens, se os discípulos do Senhor lá atrás, quando caminharam com o Senhor e o Senhor os estava moldando, e eles, imagina lá no monte, aonde na multiplicação dos pães, imagina, e aí os discípulos chegaram e o Senhor falaram assim para eles: olha, dê pão para esses homens aí. Ah, Jesus, o Senhor que é Deus, o Senhor que multiplica aí, não tem um pão não. E virariam as costas e iriam embora. Imagina se todas as vezes que Jesus pediu para eles fazerem algo, eles questionassem, se eles murmurassem, mas eles permitiram ser moldados, porque eles tinham um coração de discípulo, transformado e regenerado. Nós precisamos ter um coração assim. Nós precisamos entender este processo, meus queridos. O tempo está findando. Foi cantado aqui que o rei está voltando. A trombeta está, o meu nome a chamar. O tempo está acabando. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor sobre a face da terra. Os dias estão sendo abreviados. E nós, que somos a igreja militante do Senhor, nós temos em nossas mãos a oportunidade de sermos os discípulos de Cristo, que gerarão frutos para outras gerações. Você está em suas mãos com esse poder
tenha esse desejo de gerar frutos. Os frutos que são gerados em nossas vidas através desses princípios são os frutos do Espírito Santo. É a mudança em nossa vida, é o domínio próprio, é a mansidão, é o amor. Frutos na minha vida, quando eu tenho um coração de discípulo, frutos visíveis e reais, quando nós entendemos o projeto e o processo e começamos a discipular outras pessoas para que essas pessoas lá na frente discipulem outras. Porque, meus irmãos, daqui a alguns anos, nenhum de nós mais estaremos aqui. Nenhum de nós. Mas quem vai estar aqui serão os nossos filhos. Quem estará aqui são aquelas pessoas que um dia eu e você discipulamos e estarão dando o prosseguimento a esta obra. Veja a importância de nós sermos discípulos que geram frutos para o reino de Deus. Eu ouvi um vídeo um tempo atrás que fala assim que daqui a 100 anos, que ninguém mais vai se lembrar quem somos nós. 100 anos. Ninguém vai se lembrar mais quem foi o Cláudio. Daqui a 100 anos já fui. Daqui a 100 anos os meus filhos já foram. Daqui a 100 anos, talvez os meus netos. Mas talvez eu vou ser apenas uma pequena lembrança. De vez em quando, abriram lá um álbum. Oh, porque é esse aqui? Esse é o Cláudio. Quem foi o Cláudio aqui? Ah, ele foi seu bisavô. Ah, tá. Uma pequena lembrança. Mas que nós possamos ser lembrados pelos discípulos que ficaram nessa igreja. Que nós possamos ser lembrados por aqueles que hoje estão aqui ouvindo essa palavra, trazendo ao coração, o celular, ouvindo uma palavra de que precisam ser discípulos frutíferos. Irmãos, esse é o tempo. Quais frutos nós estamos produzindo para o reino de Deus? Quais frutos particulares que eu tenho produzido? Quais frutos exteriores? Portanto, irmãos, em resumo de tudo o que falei nessa noite, nós precisamos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo, sendo luz em meio às trevas e sal para dar sabor a esta terra nesta geração. Porque se temos a consciência de que ser um discípulo é estar ligados à videira, é estar enxertados, é permanecer, é permitir ser moldado, então nós estaremos produzindo frutos para o reino de Deus. Um caráter parecido com o caráter de Jesus, obediência à palavra, boas obras, ganhar discípulos e glorificar a Deus com as nossas vidas. Essa palavra, ela se encaixa dentro do momento que estamos vivendo do discipulado. Assim como o pastor Carlos tem falado, que em breve alguém vai te chamar para participar do discipulado, e vai te chamar, e quando te chamarem, esteja pronto para dizer, opa, eis-me aqui. Nós estamos aí com o discipulado há um ano, pastor Carlos, ou mais, nós estamos juntos. Mais de um ano, né? Um ano que o pastor Carlos tem encaminhado com os pastores mais novos, com os pastores mais experientes, para não falar os mais velhos. Alguns do nosso grupo já tem grupos, o pastor Jaime já tem um grupo dele. Agora em agosto vou começar o meu grupo de discipulado e assim vai. Nós precisamos estar prontos para sermos discípulos de Cristo que gerem frutos para o reino do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar
Que Deus possa derramar a graça dele sobre a sua vida, que você tenha um coração de discípulo, um coração de servo, um coração que ama essa obra. E lembre-se que daqui a 100 anos nós não estaremos aqui. Quem vai estar aqui são aqueles que nós estaremos discipulando. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento.